Olá, mulher de Deus, mulher do secreto, mulher que ora, mulher que entende, né? Que deve se posicionar nesse tempo, que deve estar, em nome de Jesus, buscando mais do Senhor. Eu quero te dar as boas-vindas, você que está aqui, né? Nessa mesa com Jesus e com as suas amigas. Glória a Deus. Mais um podcast Mulheres do Secreto. Eu sou a missionária Tami Oliveira. Estou aqui para ser bênção, luz na sua vida, para ministrar o teu coração com a palavra de Deus, para trazer luz, para trazer discernimento, para trazer entendimento, te levar a um caminho de cura, de autoconhecimento, assim, juntamente com as minhas convidadas, acrescentando, né, ao seu coração, para que você possa viver todo o propósito de Deus para você na terra. E eu quero te saudar, né, dizer que se você parou nesse vídeo aqui é porque Deus ele tem uma palavra para a tua vida. Então compartilha, chama as amigas, pega a pipoca, pega a Bíblia, pega o caderninho, né? Senta, porque hoje nós vamos aprender muito. Que eu tô aqui com uma convidada muito especial, a pastora Cris, né, com carinho. Eu tenho chamado ela assim, mas a pastora Cristine Rolim. Seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui conosco para compartilhar, né, daquilo que você tem recebido da parte de Deus, o seu testemunho pessoal e da sua experiência de vida. Pastora, muito bem-vinda. Amém. Obrigada pelo convite, né? É uma alegria, uma honra estar aqui nessa mesa, conhecendo mais amigas do Senhor. Amém. Pastora, a senhora é pedagoga, psicopedagoga, né? Neuro também psicopedagoga, especialista em educação infantil e em educação especial. Está estudando PNL também. E eu vejo que a senhora tem uma capacitação profissional e também espiritual, né? Para ministrar o coração das nossas amigas que estão aqui conosco na mesa, online, né? Amém. E para acrescentar também da parte de Deus sobre nossas vidas. Eu quero que a senhora comece dizendo o que é o TDAH, né? O que é a suas especializações, sobre o que fala e um pouquinho também de como foi que surgiu essa necessidade ou essa vontade de desenvolver cursos nessa área, de falar sobre isso, né? Pronto, então. Olá, mulheres, que alegria estar aqui com vocês. O TDAH é uma sigla carinhosa para o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, já existe há muitos anos, né? Só que na década de 60 ele era visto como algo muito moral, né? Dizia assim, esse menino é mal educado, é os pais que não sabem educar, é sem controle, é sem limite. Ao longo dos anos, a partir dos estudos, se perceberam que é um transtorno voltado à mente, né? Ele é um transtorno mental mesmo. Por quê? Porque ele afeta o cérebro. E é muito importante quando a gente fala sobre isso, porque a gente precisa se abrir para quebrar tabus. Quando a gente fala sobre isso, missionária Tami, algumas pessoas até se assustam, mas é importante a gente entender que o cérebro é um órgão tão importante quanto o coração, quanto os rins, e a gente precisa cuidar dele. Então, o TDAH, ele traz consigo algumas bagagens, né? E essas bagagens muitas vezes é a desatenção, é a falta de foco, é a dificuldade em gerenciar as emoções, ou às vezes a baixa autoestima, um sentimento de inadequação, de impossibilidade, de impotência, em alguns momentos uma dificuldade em aprender, apesar de não ser um transtorno que afeta a inteligência, mas é um transtorno do neurodesenvolvimento. É sempre importante entendermos que quando a gente fala de TDAH, a gente não pode dizer, por exemplo, a minha filha ficou TDAH, ou eu estou TDAH, porque algo aconteceu na adolescência ou na vida adulta. Não, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, o indivíduo já nasce com esse transtorno. E algo que é pouco dito, eu vejo poucas pessoas falando, é que o TDAH não traz só o déficit de atenção, ou seja, a falta de atenção, a dispersão, mas ele também traz o hiperfoco, que é aquele momento em que a gente foca muito. Sabe aquela coisa que a gente gosta e que a gente foca muito e tá fazendo ali, que a gente perde a noção de tempo, a gente para no espaço? Então são dois extremos. Ou vai haver o déficit de atenção, ou vai haver o hiperfoco, né? Todo mundo que tem essa doença, né? Todos os indivíduos que possuem essa doença, que é uma doença, né, mental, neural, eles têm todos esses sintomas, ou tem alguém que identifica um sintoma mais forte, outro menos, né? A gente tá aqui falando sobre isso, meninas, para vocês entenderem. A pastora, ela tem esse diagnóstico.
ela estuda sobre esse diagnóstico e ela ajuda pessoas que estão passando pelo mesmo diagnóstico. Então, vocês vão compreender aí ao longo do nosso papo que isso é muito mais sério, muito mais profundo do que parece. Então, fala pra gente, pastora, esse desenvolvimento de sintomas, ele é comum em todos ou cada um tem a sua particularidade? Muito interessante essa pergunta. Porque o que é que eu tenho visto ao longo, né, da minha caminhada, né? Eu tenho 23 anos de sala de aula e quando eu comecei a minha faculdade de pedagogia, eu comecei a perceber, quando eu estudava, que eu tinha alguns sintomas, né, que destoavam de talvez um cérebro naturalmente normal. Porque o que é que acontece com uma pessoa TDAH? Ela tem comprometimento nas funções executivas, que é uma região localizada no córtex pré-frontal, essa região aqui da testa, né? E esse comprometimento, ele nos impede, é como se os neurônios não conversassem como deveriam. Então, sabe aquele filtro que muitas vezes você tem para pensar e depois falar? Normalmente uma pessoa que tem TDAH, ela pensa e fala, né? É a impulsividade. Sabe quando muitas vezes você pensa assim, eu tô num ambiente que eu não posso ficar levantando toda hora, né? O pastor tá pregando, eu tenho que ficar mais quietinho, eu tenho que... E a pessoa hiperativa, ela não consegue muitas vezes ter um controle do corpo, né? Não tem esse controle inibitório. Então, apesar do TDAH ser um transtorno amplo, nem todas as pessoas têm todos os sintomas, né? Existem 3 tipos de TDAH. O TDAH que é predominantemente desatento. Existe o TDAH que é predominantemente impulsivo, né? Agitado, hiperativo, e existe o TDAH combinado. E aí, missionária Tami, eu quero te dizer algo que as pessoas às vezes não acreditam. Todo mundo na minha casa tem TDAH. Meu Deus. E o interessante desse laboratório que é a minha casa é que nós somos TDAHs com comorbidades diferentes. Por exemplo, o meu filho mais novo e o meu marido tem o TDAH combinado. O que é o combinado, pastora? Tem tudo do transtorno. Eles são agitados, eles são hiperativos, eles têm dificuldade com o filtro, né? Às vezes tem uma dificuldade social, que é de se relacionar. Sabe aquela pessoa que ama sua própria sombra, que se pudesse só ficava em casa? Pois é. Já eu e o meu filho mais velho temos o TDAH com predominância na desatenção. E isso é muito interessante porque como ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele pode dar sinais que existe lá na primeira infância, quando a criança, né, é inserida no mundo da escola, do letramento, ou ele dá sinais só na adolescência, ou sinais só na vida adulta. Então, assim, nem todo mundo tem todas as comorbidades ou todos os sintomas. Ah, entendi. Então, ele pode trazer sinais ou não, logo de cara, né? Sim. Sempre que tiver uma mãe com TDAH, terá um filho com TDAH, quais são a predominância, né, dessa doença, desse transtorno ser passado? É genético? É um fator externo? Como é que se dá isso e como é que se percebe isso também? Como é que essa mulher, essa mãe, ela pode perceber ou que ela tem ou que os seus filhos possuem também? Então, hoje a neurociência nos mostra que, em dados, né, que praticamente 95% da população que tem TDAH é a partir de uma função genética. Ou seja, o filho tem porque um dos pais tem. Eu tenho. Minha mãe, agora com 65 anos, depois que eu comecei a falar sobre isso, né, por conta do nosso curso, ela está curiosa, mas de cara eu já sei que é ela. Por quê? Porque nós temos os traços muito parecidos. E quando eu falo de traços, de sintomas, eu estou falando justamente dessas situações onde nós somos expostas, que muitas vezes nós temos dificuldade de lidar. Uma pessoa, né, neuroatípica consegue lidar normalmente, mas uma pessoa neuroatípica, e toda vez que eu falo, né, de neuro, eu estou falando da cognição, eu estou falando do cérebro, eu estou falando da parte que a gente não vê, porque é cerebral, mas existe uma disfunção. Então, a gente não pode dizer que a pessoa está TDAH. Não existe isso. Ela nasceu ou existem fatores que podem ter contribuído, não pela genética, mas, por exemplo, a mãe, quando estava grávida, fez uso de algum tipo de medicação, de alguma substância e o feto recebeu essa bagagem e acabou afetando essa área do cérebro que é o córtex pré-frontal. É por isso que é tão importante esse entendimento, né, pastora? Porque às vezes a gente está vendo mulheres que estão desenvolvendo uma ansiedade muito grande, desenvolvendo, às vezes, uma baixa autoestima muito predominante.
e nem ela sabe explicar o que está acontecendo com ela. Como é para a senhora hoje ser uma pastora, uma líder de mulheres, né? E ter esse diagnóstico, né? Como você se sente em relação a isso? Porque hoje que a gente, eu vejo assim que a religiosidade ela é muito grande e tudo se caracteriza como uma coisa ruim. Nem tudo as pessoas entendem que é um fator genético, que pode ser algo que tenha nascido com a pessoa, mas diz assim, mas ela não é pastora, por que ela está passando por isso? Mas ela não é crente, por que ela está enfrentando ansiedade ou esses complexos? Mas o Espírito Santo mora em nós. Então, como é que a senhora consegue trazer esse parâmetro da fé com esse diagnóstico? Então, né? Lá, quando eu comecei a faculdade de pedagogia, eu comecei a perceber que existia algumas coisas que destoavam. E eu fiquei muito curiosa. E aí eu fui fazendo as minhas especializações, né? Aí na psicopedagogia eu já estava grávida do meu filho mais velho. E eu comecei a perceber algo em mim, alguns comportamentos, por exemplo. Eu era ansiosa além do normal. Porque entenda, ansiedade todo mundo tem. Sim. Todo mundo tem. Inclusive é uma questão de proteção, né? É uma maneira que direciona o nosso cérebro para aquilo que é importante. A gente fica ansioso quando algo é importante para nós. Sim. Mas tudo que é exacerbado, todo extremo, ele é prejudicial. Então eu comecei a perceber baixa autoestima. Na primeira infância eu apresentava sinais de depressão, né? Ficava sempre no canto, ficava sempre me sentindo incapaz, impotente. Por quê? Porque eu fui a última na minha turma a aprender a ler, a última a aprender a escrever. Eu tinha dificuldades de aprendizagens muito consideráveis. Eu fiz recuperação a minha vida toda e perdi 2 anos escolares, né? E isso me ajudou na escolha da minha profissão, porque nenhum professor me enxergou. Nenhum professor enxergou que eu aprendia, mas eu precisava de estímulos diferentes. Então, eu decidi que eu seria professora para que nenhum aluno meu passasse por aquilo que eu passei, porque eu iria enxergar os meus alunos. Nossa. E tanto que muitos diagnósticos de alunos meus, né? Nesses anos todos, hoje eu já tenho alunos que são médicos. Foi um empurrãozinho meu. Então, mãe... Mas você é nova, né? Não? Sou que nova, isso, gente? gente? Mas eu comecei cedo, gente. Que eu disse assim, mãezinha, porque assim, o professor não pode, ele não fecha diagnósticos, né? Sim. O psicopedagogo não fecha diagnóstico, Não. mas a gente faz encaminhamentos. Mãe, dá uma olhada, como é que tá em casa, né? Então, assim, eu fui percebendo em mim, eu fui o meu próprio laboratório, mas eu não tinha o diagnóstico fechado. Meus filhos vieram, só que era muito visível, e aí eu comecei a investigação. Só que uma coisa interessante, eu era extremamente preconceituosa e religiosa sobre essa questão da medicina. Você só não. Eu acho que a maioria das mulheres, e a gente nunca espera e nunca acredita que na nossa casa, né, tem algo disfuncional, algo que não é ali o natural das coisas, no nosso ver, no nosso haver, né? Mas eu acredito assim que tudo tem um propósito. Deus, ele te fez ser o seu próprio laboratório, né? Como a senhora mesmo citou aí, para que outras pessoas pudessem ser cuidadas, amadas, tratadas, né? E uma das coisas que ficou bem forte é que é a questão da sua infância, da sua primeira infância. E a criança, ela dá sinais. Essa mulher que hoje ela passa por esse problema, essa mulher que hoje ela não consegue ter uma identidade em Deus bem construída, porque tudo tem a ver. Com certeza. Ela não tem uma identidade bem construída, ela não consegue fluir, ela não consegue avançar no ministério, ela não consegue entender nem o seu propósito. Tem algo de errado, neurologicamente falando. E às vezes a gente coloca tudo como uma religiosidade. Passa a religiosidade e diz, não, isso aqui é demônio. Vou resolver na oração. Isso aqui resolve na oração. Vou fazer uma campanha. E tem coisas que a gente vai perceber que só vai resolver com a mão de Deus, né? Te trazendo clareza para você buscar um profissional. E que Deus usa também os médicos, né? Os profissionais Com que certeza. o Senhor cura. Claro que o Senhor cura, mas a gente precisa entender primeiro quem a gente é. E quando foi que veio esse choque de dizer assim, não, eu sou assim? E essa aceitação foi fácil? Então, eu vivia, assim, extremos, né? Porque, assim, um sintoma muito forte do TDAH é a procrastinação. Ou seja, você começa Tá tudo para amanhã. e não termina. Ou então, mais ou menos assim, gente, que era mais o que acontecia comigo, viu, missionária Tami? Eu ia arrumar o quarto dos meninos e me lembrava que eu não peguei o lixo pra botar pra fora, que hoje era o dia. Aí eu parava de dobrar as cobertas e ia pegar o lixo. Quando eu ia pegar o lixo, eu lembrava que eu não liguei a máquina. E aí não peguei o que eu tinha que pegar. No final das contas, eu não tinha feito nada.
Então eu disse, não, tem alguma coisa errada. Ou então uma flutuação de humores. Hoje eu estava muito bem, muito firme, muito forte. Amanhã eu estava fraca, abatida, achando que todo mundo conseguia, mas eu não conseguia. Isso eu estou contando para você a minha trajetória. Nesse processo eu me converti com 15 anos. Mas nesse processo eu ainda sentia toda essa ebulição. Porque quando você encontra Jesus, não significa que você vai ser isento, né, dos sintomas daquilo que você carrega na sua bagagem. E é muito interessante isso. Porque com 15 anos eu já tinha passado por 3 tentativas de suicídio. Por quê? Porque os sintomas da baixa autoestima em mim eram tão fortes que eu me via inapropriada para quaisquer situações. Eu achava que todo mundo conseguia, que todo mundo poderia, que todo mundo iria, mas que eu não ia. Então, olha o problema. Sabe aquela bola de neve? Quando você não trata algo, isso vai trazendo e acarretando várias coisas. E quando você se percebe, você simplesmente parou. E você acha que Deus te esqueceu, mas na verdade Deus nos oportuniza. E foi necessária a pandemia para que eu quebrasse esse tabu da religiosidade e começasse a terapia. Nossa. Na terapia, eu comecei a descobrir que tudo que eu passava na minha vida adulta tinha uma raiz. E havia uma raiz real. E que não era apenas a oração e a campanha e o jejum que poderia me ajudar. Aí você que está em casa, do lado daí, pode pensar assim, na pandemia você começou a terapia? Porque desde esse processo da infância até então, mesmo sendo cristã, mesmo sendo pastora, muitas vezes eu colocava no bolso os meus sentimentos. Eu dizia, não, isso aqui eu não posso sentir. Não posso sentir não. Como é que eu vou aconselhar? Como é que eu vou pastorear? Como é que eu vou discipular? Não, botava no bolso. Só que eu não percebi que estava virando uma bola de neve a ponto de explodir. Esse diagnóstico, então, essa consciência veio na pandemia, 2020, 2019? Na pandemia eu comecei a perceber que os sintomas estavam demais. Porque eu, que gosto muito de pegar, de tocar, imagina, meus alunos têm 8 anos, eu tocar nos alunos, ver a letrinha, ver tudo. Na pandemia eu não via. Tinha menino que fechava a câmera, tinha menino que dizia, minha internet não tá muito boa, vou deixar a câmera fechada. Quando eu não via aqueles meninos, eu comecei a ficar uma ansiedade extrema. Comecei a terapia. Comecei a trabalhar, né, algumas estratégias que a terapia nos oferece. Comecei a melhorar, mas não resolvia. E eu orava, e eu jejuava, e eu fazia campanha. Eu falei, Senhor, posso ajudar mais ninguém, não. As mulheres vão vir, não vou poder nem ajudar as mulheres. Vou dizer o que para as mulheres? Isso é mentira. Aí eu comecei a entender que tem uma frase que eu gosto muito de Augusto Cury, e ele é alguém que fala muito sobre inteligência emocional. Que as pessoas inteligentes, elas aprendem com os seus próprios erros, mas as pessoas sábias aprendem com os erros dos outros. Então eu comecei a entender que eu não precisava errar sempre para poder ensinar. Ou ainda que eu cometesse erros ou me sentisse inapropriada, eu ia usar isso para se tornar uma bagagem para ajudar outras pessoas. E foi aí que eu comecei a aceitar-me. Só que eu ainda não tinha o diagnóstico do TDAH. Os meus filhos já eram diagnosticados, mas eu não era, só no ano passado. Quando eu vivi um boom de dizer, não, tem alguma coisa muito estranha, porque eu comecei a sentir dormência do lado direito. Eu comecei a sentir os meus dedos formigando do lado esquerdo, lapsos de memória, um cansaço, sabe, exacerbado. Eu comecei a não assimilar mais as coisas. Quando eu ia cozinhar, eu me queimava, eu me cortava, eu esqueci o nome dos meus alunos, eu não sabia mais falar o conteúdo que eu dava aula para eles, que era muito corriqueiro. Falei, tem alguma coisa errada aí? Então a gente percebe assim, que já vinha tendo os sinais da doença, mas que ela foi agravada, né? Veio à tona numa fase de um pouco mais de aperto, né? Que a pandemia foi uma fase difícil para todo mundo. Até acho que quem não tinha nada sofreu muito com isso. Verdade. Então, acaba que quem tinha algum transtorno neurológico ou mental passou por realmente uma fase bem complicada e precisou buscar ajuda. Então, foi uma urgência, né? Foi uma urgência quando a senhora se viu assim, não, eu preciso me cuidar para que eu não caia aqui num precipício. E sobre essa questão do suicídio, né? Quando você fala assim, eu tentei suicídio na minha infância, você se sentia não aceita, né? Até que ponto isso influenciou na sua vida na infância? Na infância eu apresentava características de depressão infantil por conta da dificuldade de aprendizagem, né? Porque o meio influencia muito. O suporte,
a sua família, né? E a mulher, ela é criada para dar conta de tudo. Exatamente. Não, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que ser, você tem que se comportar. Isso. Então, assim, na primeira infância, eu tinha esse comportamento mais, sabe, reclusa. Eu não tirava dúvidas, né? Que é quando você tá ali nos primeiros passos, é quando você tá inserida no mundo escolar. Na adolescência, vieram os bullings. Porque você é gorda, porque você é sardenta, porque você é burra. Porque a pessoa que tem TDAH, às vezes ela não tem um filtro, ela é impulsiva, ela fala o que vem à cabeça. Então as pessoas dizem, o que é que tu tá falando? Não tem nada a ver, né? A pessoa que tem TDAH, ela tem muitos pontos positivos, viu, gente? Super empática, criativa, eu era maravilhosa no teatro. Muitas coisas boas, né? Esse feeling de perceber a necessidade do outro. Porém, eu tinha muita dificuldade de concentração. E isso trazia um reflexo na minha aprendizagem. Então, isso gerava em mim uma inapropriação. Eu dizia, não, é melhor eu não estar aqui. E aí, veio a primeira tentativa, todas com 15 anos. A segunda tentativa, a terceira tentativa. Ninguém nunca soube. Até o dia que eu, de fato, testemunhei, né? Minha família nunca soube. Eu sempre guardei muito pra mim. Mas, assim, quando você tem algum transtorno, algo grita em você. É a necessidade de você ser visto para que você seja ajudado, independente do transtorno. Então, a minha mãe, ela trabalhava 3 turnos, ela não ficava muito em casa. Eu fui criada mais pelos meus avós, que eram velhos, né? Mais velhos, então não percebiam esses detalhes. Nesse processo também da minha adolescência, eu me deparei com situações de saúde. Porque com 11 anos eu tive uma dificuldade para caminhar e quando cheguei no médico, ele disse assim, comece a pisar menos, a correr menos. Uma criança de 11 anos vai correr menos. E de repente, gente, eu que nunca tinha engessado um dedo, vivi, missionária Tami, uma experiência do meu fêmur, simplesmente fazer tchac, tchac. E com 11 anos de idade a minha vida mudou. Porque eu passei a viver internamentos e internamentos, né? Sentia dores absurdas, fiz uma cirurgia que eu fiquei 6 meses em cima da cama, porque eu tive que botar uma prótese. Então, naquele tempo, não era como hoje que você já reabilita. 6 meses sem andar. Fazendo xixi, fazendo cocô, tomando banho, sem visita. Naquele ápice onde os adolescentes estão com adolescentes, eu estava no meu quarto, em cima de uma cama. Então eu dizia, eu não estou entendendo esse Deus, eu não estou entendendo o que é que Deus quer comigo, né? Porque isso era com 11, então isso não foi trabalhado, eu não conseguia ver a paternidade de Deus, eu não conseguia entender o amor de Deus, porque eu entendia que quando Deus nos ama, Ele nos livra e nada de ruim nos acontece, entende? Então nesse processo todo foram 9 cirurgias. Meu Deus. 9, hoje eu tenho uma prótese no quadril esquerdo. E não fique daí pensando, se ela tem uma perna de ferro, não, é por dentro, não dá pra ver. Mas tudo isso influenciou. E aí você me fez uma pergunta interessante. Como foi pra você o diagnóstico? Pra mim foi libertador. Algumas pessoas viviam o luto. Eu vivi a libertação. Porque eu disse, meu Deus, eu não sou burra. Meu Deus, eu não sou incompetente. Meu Deus, eu não sou incapaz. Eu só tenho TDAH. Nossa, isso é incrível. E depois desse... primeiro eu quero te perguntar, né? Como é que a gente discerne uma criança? Porque criança, naturalmente, ela é agitada. O meu filho não tem TDAH, mas ele, quando ele é menorzinho, hoje não, que já tá mais plantadinho, né? Já tá na idade dele. Quando era menorzinho, eu falava, meu Deus do céu, o menino parece que ligava numa bateria, uma tomada, e e eu falava, meu Deus, e subia, descia. E aí ele foi crescendo e foi ficando mais tranquilo, mais plantado. E eu senti até falta. Eu falei, poxa, era tão... Agora é tão, né? Tão homenzinho já, tão novinho ainda. E como é que a gente consegue discernir o que é o sintoma do TDAH com o que é uma agitação normal de uma criança? Porque criança, naturalmente, ela é agitada, tem energia, né, para gastar. Como é que essa mãe pode entender isso? Pronto. Eu vou pegar a sua fala e vou fazer um desdobramento. Tanto a criança quanto o adulto, né? Como perceber? Primeiro eu quero dizer para você que nem tudo é TDAH. Porque nós estamos vivendo dias onde as pessoas aprenderam a dizer até assim, todo mundo é um pouquinho TDAH. É tudo agora é TDAH. Não, nem tudo é TDAH. A ansiedade existe independente do TDAH. A baixa autoestima existe independente do TDAH. A flutuação de humor existe independente do TDAH. Existem várias comorbidades que se parecem. TAG, por exemplo, né? Que é o transtorno da ansiedade generalizada. SPA, síndrome do pensamento acelerado. Nem tudo é TDAH. Mas, para se fechar um diagnóstico do TDAH, você primeiro precisa viver um processo de autoconhecimento. Se for você. Se é o outro, de observação. Né? Você vai perceber. Isso que acontece sempre, com muita intensidade, com muita frequência. Isso o que, pastora? Os comportamentos, né? Hoje você está bem, amanhã você não está bem. Começar e não terminar.
aquele sentimento de que você nunca vai dar conta. Uma coisa muito comum nas mulheres é a exaustão. Por quê? Porque a mulher tem uma característica multifacetada. E é por isso que o diagnóstico na mulher, ele é mais tardio. Gente, eu fui diagnosticada com 38 anos. Já entreguei o ouro, né? Porque eu falei que você foi ano passado, eu tenho 39. Então, com 38 anos, como isso? Porque o transtorno do TDAH na mulher, ele vem mais pela desatenção. E quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente controla. Por isso que o seu filho vai, independente do TDAH, porque vai vindo a maturidade cronológica, biológica, do ambiente. A gente vai pisando, vai ficando mais plantado, né? Então, assim, é importante que se você percebe alguma anomalia, destoando, alguma coisa diferente, você precisa de um suporte. Não queira carregar o mundo nas costas, não queira dar conta de tudo. Né? Essa ideia de que eu nasci para dar conta. Eu cresci com essa frase. Eu dizia, eu preciso dar conta. E daqui a pouco eu vou te contar onde é que esse dar conta nos leva. Então, você precisa procurar, por exemplo, primeira coisa, um psiquiatra. E ele vai te encaminhar para 2 outros especialistas, um psicólogo e um neuropsicólogo. E a partir disso, o psicólogo vai te ajudar a lidar com isso, com esses sentimentos que você já está percebendo, com esses sintomas que você está percebendo. Mas só ele não vai fechar um diagnóstico. Você precisa do neuropsicólogo, que ele vai aplicar testes, né? Ele vai fazer com você um momento desde a sua infância, que a gente chama de uma entrevista, que é a anamnese, até a vida adulta, porque tudo, gente, tem uma influência, né? Até você chegar no psiquiatra. Nem todo TDAH precisa de medicação. Na minha casa, todos 3 tomam medicação, psicoestimulantes, que é a Ritalina. Eu não tomo. Pastora, por que você não toma? Porque você é a filha queridinha de Jesus? Não. Porque a minha profissão me ajudou muito. Então, eu comecei a criar estratégias, né? E o executar o planejamento, criar o planejamento, elaborar a prova, exigia de mim estratégias. Então, isso me ajuda na vida adulta. Quer dizer que eu não preciso tomar? Meu psiquiatra disse, se você for fazer uma coisa que precisar de muita atenção, tome, não vai lhe fazer mal, mas eu não preciso tomar. Eu consigo tranquilamente. Então é algo que você pode conviver, que você pode desenvolver estratégias para você poder, né, ter uma vida normal, uma vida comum, como de qualquer outra pessoa. Eu acho que a fase de você se entender, de cair a ficha desse diagnóstico e aí você conviver com isso, eu acho que é bem libertador mesmo, porque aí você acaba criando circunstâncias. Olha, eu não posso ir por aqui que eu já sei que eu vou sentir assim. E isso trazendo para a mesa aqui como uma questão até dentro da igreja, né? Às vezes a gente procrastina ou até para o seu lugar secreto você não consegue ali orar, parar para sentar, para ouvir a Deus, para falar com Deus. E você diz, nossa, eu sou a pior mulher de todas. Essas mulheres oram, essas mulheres se concentram, essas mulheres passam madrugadas em oração. Por que eu não consigo, né? Às vezes é porque o seu cérebro, né, a sua dificuldade ali é realmente focar, entender aquilo ali. Não porque você não é espiritual, não porque você não ama Jesus, não porque você tem, né, mas porque você precisa se entender, se ajustar. De repente coloca ali algo que venha fazer você se concentrar. Você teve essa dificuldade ou tem essa dificuldade de concentração na oração, no lugar secreto, na busca pelo Senhor. E como você lida com isso, né? Como que essas mulheres podem observar se por acaso elas têm algum desses transtornos, né? E isso está influenciando até na vida espiritual delas. Interessante. Olha como é interessante o autoconhecimento, né? E a gente não negligenciar a ciência, porque a ciência está a serviço da fé. Verdade. Olha o que acontece. Lembra que eu te falei que dentro do transtorno existe o déficit de atenção e existe o hiperfoco? Então, eu vou falar para você de um hormônio que é chamado de dopamina. A dopamina é o hormônio do prazer, é aquilo que nos deixa feliz. Quando você vai fazer algo que você não gosta muito, dentro do TDAH, sua dopamina... É por isso que você procrastina, é por isso que você começa e não termina, porque não prende a sua atenção. Logo, você já não quer mais aquilo. Só que quando você faz alguma coisa que você gosta, como é que a dopamina fica? Em alta. E aí é o hiperfoco. No meu caso, como eu amo, quando eu conheci o Senhor, quando ele me encontrou com 15 anos, eu senti um amor tão forte, tão profundo, aleluia, que gerou em mim um nível de dopamina que não conseguia me fazer procrastinar. Eu nunca procrastinei quando é algo relacionado a Deus. Aleluia. Porque o meu nível de dopamina fica altíssimo. Então, campanha, jejum, oração, ler a Bíblia, eu detestava ler. Gente, professora, é verdade este bilhete, não gostava de ler. Mas a Bíblia eu já li várias vezes. Por quê? Dopamina, sabe? Então, assim, eu precisei encontrar o equilíbrio.
Porque eu entendi que nem tudo vai gerar prazer. Existem coisas que não são boas, mas eu vou precisar fazer. Então, é encontrar o equilíbrio. Então, eu vivo mais em hiperfoco hoje, porque eu faço o que gosto, né? Eu amo ser professora, eu amo a casa de Deus, eu amo falar do Senhor, porque eu senti que Ele me encontrou, né? Que Ele me abraçou. Eu encontrei uma paternidade. Eu fui filha eu fui órfã de pai vivo. Isso é muito difícil. Até para você acreditar no amor de Deus, na paternidade, porque você quer comparar o seu relacionamento de paternidade com Deus com o seu relacionamento com o seu pai biológico. Verdade. Mas o Senhor me mostrou esse amor. Então, a dopamina, em tudo que se refere a Ele, é muito lá em cima. Então, eu não procrastino, eu não vivo dificuldades, eu não vivo oscilação, em tudo que se refere a Deus. Mas quando não é a Deus, eu digo, misericórdia, vou fazer isso agora não. Vou fazer na estante. Vou fazer daqui a pouco, vou fazer mais tarde. E esse equilíbrio, né, acabou vindo com o tempo, né? Se conhecendo, se autoconhecendo, analisando, maturidade também, muita maturidade também na vida cristã, né? E às vezes essa mulher que hoje ela pode estar passando por esse transtorno, ela não está entendendo o que está acontecendo, ela não tem autoconhecimento e por isso ela mesmo se sabota. Né? Ela diz não vou, ela diz não faço, ela diz até que não gosta, sem saber o porquê dessas atitudes, por que ela está tomando essas atitudes e indo por essa rota, né? E depois desse diagnóstico, né? Tomando o remédio alguns, outros não, trazendo equilíbrio, autoconhecimento, tem cura? Como é que é desenvolvido a solução para isso? E o que é que a senhora tem feito hoje para ajudar mulheres em relação a isso? Então, você falou uma coisa aí que trouxe aqui à minha memória algo, né? Um sintoma muito comum do TDAH é a síndrome do impostor. O que é isso? Você é confrontado com a sua incapacidade. Não, eu não vou abrir o culto, não. Eu não. Não vou tirar a oferta, não. Missionária Tami, por favor, bote outra pessoa, não bote eu. Eu tô me tremendo, eu tô com dor de barriga, Porque você nunca acha que você vai dar conta. Você nunca acha que você é capaz. Isso é muito comum dentro do TDAH. Então, se esses sintomas que eu tô falando pra você aqui, se você percebe algum deles, não tente resolver sozinha. Porque é muito difícil você carregar sozinha. A gente precisa confessar as nossas culpas uns aos outros. E quando a gente fala da culpa, não é do pecado, é da nossa necessidade também. Sim. Né? Para que a rotina seja mais leve. E por conta disso, eu comecei a desenvolver as estratégias. Né? Eu aplico muitas estratégias. Por exemplo, método Pomodoro é um que me ajuda muito. Quando eu vou executar uma atividade muito longa, que leva muito tempo e que não é uma atividade tão boa assim, o que é que vai acontecer com a minha dopamina? Vai baixar. Então, o que é a técnica de Pomodoro? Você pega uma atividade muito grande, divide ela em pequenos momentos, com intervalos, e faz uma coisa que você gosta. Então, quando eu vou fazer uma coisa que, por exemplo, leva 30 minutos, a cada 10 minutos eu paro e faço uma coisa que eu gosto. Olho o celular, tomo um cafezinho, vou no banheiro, falo alguma coisa, porque eu falo muito. E aí eu fui descobrindo outras estratégias, né? Fui criando estratégias também, vendo que comigo dava certo. Foi aí que eu consegui entender que tudo, de fato, que acontece na nossa vida, às vezes foge do nosso controle, mas não foge do controle do Senhor. É verdade. E aí o Senhor me deu Romanos 8:37, né? E Romanos 37 vai dizer justamente assim, em todas essas coisas somos mais do que vencedores. E quando Ele me deu essa palavra, eu entendi. O Senhor nos chamou para vencer dores. E aí surgiu e nasceu um projeto que é o Mulher que Vence Dores, que é onde eu trabalho, ajudo mulheres casadas, cristãs com sintomas do TDAH a superar as dificuldades e as dores. Aí você pode pensar, quais dores, pastora? As dores causadas pelos sintomas do TDAH. Então, independente do TDAH, eu estou ali para servir mulheres, né? Eu falo mulheres, a gente serve a comunidade em si. Mas eu digo mulheres porque a gente, né, vai se aprofundar mais com mulheres, vai entrar mais na vida, na raiz do que a mulher. É muito mais difícil se acompanhar um homem. Homem acompanha homem, mulher acompanha mulher. E aí, disso nasceu esse projeto que o Senhor me deu essa orientação. E por que mulheres casadas, né? Porque mulheres casadas têm uma, como é que fala? Uma agravante em relação a essa doença? Sendo casada. Essa missionária também é sabida, viu, gente? Faz cada pergunta que tá ajudando vocês aqui. Faz toda a diferença. Mulher multifacetada. Ela acha que ela tem 1000 braços, ela pode fazer... Que a gente acha que tem 1000 pés, a gente já sabia que a gente quer 1000 sapatos. Mas às vezes a gente acha que tem 1000 braços para fazer verdade. 1000 coisas, está em vários lugares. E não é assim. Então a mulher casada, ela tem atribuições a mais, porque ela tem que dar conta enquanto mulher, né? Enquanto esposa,
porque ela tem que estar ali para cuidar do seu esposo. Mãe, porque normalmente tem filhos, né? A casa, a maioria trabalha fora para ajudar na renda. Então, ela acaba tendo comprometimentos maiores. Então, isso vai trazendo uma exaustão e uma sobrecarga, né? É verdade. Então, por isso o público é isso. É verdade. Gente, eu vou fazer uma pausa rapidinho aqui. Não sai daí, tá bom? Só para mandar um beijo e agradecer aos nossos parceiros, né? Que têm somado conosco aqui. Um beijo, uma bênção, né? E vocês são excepcionais, vocês são fundamentais para que esse projeto, né, esteja aqui na mesa, para que tantas mulheres estejam sendo alimentadas e homens também, viu, pastora? Amém. A gente tem homens que nos assistem. Eu quero mandar um oi para você, digita aí no chat, né, o seu nome. Eu quero mandar um beijo para nossa galera aí da Mavec Sede, meus pastores amados, Bispo Rafael, Bispo Luzinete. Também um beijo para a Igreja Esperança, né, que é a igreja da pastor Netinho, pastora Érica. Deus os abençoe muito. Admiro e honro a vida de vocês, tá bom? E eu quero dizer aqui, gente, que a Alpha Stories, ela tá com promoção. E eu sou apaixonada, sou suspeita a falar dessa loja, mas ela tem o melhor acessório de celular da praça. Caixinha de som, boombox, né? Fone de ouvido, muito acessório lindo e com preço maravilhoso. Também no atacado, você quer tirar um extra aí, quiser comprar com eles, é excelente. Maria Óticas também, um beijo para as meninas, tão carinhosas, tão amáveis, né? Você vai se sentir em casa sendo atendida por elas. Elas têm exames lá também, te encaminham para você fazer o exame. Óculos de sol, óculos de grau, excepcional, um design lindo. Eu já adquiri o meu, claro, né, que eu não sou besta. E a área epiladora, que também tem ali a Casa Epilar, que vende kits para a sua epilação íntima, para o seu cuidado, para o seu autocuidado. E a gente quer se sentir bem é de Deus, se sentir linda é de Deus, né? E um beijo também para os meus amigos da Positiva Baterias, o seu socorro imediato. Você pode parar o carro, pastorar onde for. Eles vão lá, manda alguém, te ajuda, porque a gente sabe dirigir, mas a gente não sabe resolver problema mecânico. Aí já é demais, gente. Cada um no seu quadrado. A gente tem que dirigir, ainda tem que saber o que está quebrando? Não tem. Então a gente para lá, liga para ele manda uma pessoa carinhosa, atenciosa, respeitador, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu não sei quem vai. Eu sei que alguém vai lá te socorrer e você não vai passar nenhum tipo de aperto. Isso é maravilhoso. Então entre em contato com a Positiva Baterias, viu? Que você não vai se arrepender. Pastora, tem cura o TDAH? Tchan, 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 tchan. Eu não sei, sou leiga no assunto. Não, gente, o TDAH não tem cura, tá? Ela é uma doença crônica que ela pode durar a vida inteira, ou ela vai surgir e vai chegar um momento que ela vai estar em alta e outro momento que ela vai estar em baixa. Mas você consegue viver tranquilamente. Olha quantas coisas vocês ouviram a missionária Tami me apresentar. Né? Aquela que achava que não dava conta de nada. A mais improvável, igual você. Gente, quem era eu na fila do pão, minha gente? E hoje Deus tem assim me ajudado a assimilar e eu consigo estudar. Aleluia. E assim a dopamina aumenta, porque estudar nem sempre é bom, mas a dopamina, Deus, o Espírito Santo parece que sopra a dopamina ali, eu vou conseguindo e eu vou estudando e eu vou aprendendo e terminando uma especialização e fazendo outra, porque não tem nada melhor do que o autoconhecimento. Verdade. Né? A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. A gente precisa se conhecer. Então, essa experiência para mim foi assim muito exitosa de me conhecer. E apesar de saber que não tem cura, você consegue administrar e viver tranquilamente com ela. E esse fato de a gente às vezes achar assim que todo mundo só é perfeito, ou se só é alguém relevante, se for totalmente dentro dos nossos padrões de conhecimento, de entendimento, de achismo, isso é totalmente fora da Bíblia, né? Porque o Senhor, Ele criou a todos, Ele ama a todos e cada um tem um propósito específico. Então, eu acredito que o propósito que a senhora carrega, né, que te move, não é o mesmo que me move. Então, as características que a gente tem a ver com aquilo que Deus quer que a gente execute na terra para a glória do nome dEle. Então, assim, eu louvo a Deus por mulheres posicionadas, por mulheres que não dão desculpa, que conseguiram entrar nessa rota de autoconhecimento, de oração no secreto, de revelação de Deus, de trazer a ciência também a favor da fé e utilizar isso ao seu favor para favorecer a outras, né? Porque isso aí é o que vai fazer com que a gente possa avançar e fazer com que outras venham depois de nós, né? E se a senhora ficasse dando desculpa ou se sentindo incapaz, talvez não estaria aqui, não estaria sendo uma influência em tantos lugares,
né? Trazendo assim a revelação de Deus, trazendo a graça de Deus e ajudando tantas mulheres nisso, né? Hoje a gente percebe que o mundo igreja, às vezes, a religião, eu não falo de uma ou outra igreja, eu falo de um contexto geral, ela acaba sufocando e dizendo assim, ó, você tem que suportar, você tem que ser forte, você tem que ficar de pé. Não, você não precisa suportar sempre. Você não precisa ficar de pé, você pode cair. O Senhor diz assim, eu sou o Deus que te levanto se você cair. Eu sou o Deus que te põe de pé. O Senhor fazia tantos milagres, ele olhava para as pessoas e dizia assim, o que é que você quer? Né? Então, o Senhor, ele nunca vai invadir a nossa humanidade, ele respeita a nossa humanidade, mas ele diz assim, se você levanta, se você cai, eu te levanto, se você desanima, eu te animo, né? Se você chora, eu sou aquele que te ajuda, que te cura, que te ajusta, que te alinha, que toca nas suas feridas e te dá o bálsamo, né? Então, pastora, eu vejo assim que Deus ele tem muito mais ainda para fazer através da sua vida. Eu louvo ao Senhor por esse testemunho, por se deixar ser usada, sabe? Ser curada para curar, por se deixar ser uma mulher que venceu e que testemunha disso. Hoje a senhora estava falando aqui comigo, né, que a senhora ainda faz o tratamento. E para algumas mulheres isso é muito complicado, porque quando elas veem alguém no altar ou alguém sendo uma influência, elas acham que essa pessoa tem que ser perfeita. Elas acham que essa pessoa não pode ter nada, elas acham que essa pessoa, não, como é que ela está no altar? Ela está dizendo que está sendo uma luz, uma influência, se ela ainda nem venceu isso, né? Porque o processo de cada um é individual. Então, a senhora tem passado aí por um processo de Deus, de cura, e dentro desse processo a senhora está se permitindo ser cura para outras. Então, louvado seja Deus pela sua vida, tá bom? Amém. Quero te agradecer, né, por esse bate-papo tão especial. E te dizer assim que eu acredito, né, na cura de Deus para a vida das mulheres e nesse projeto que você tem encabeçado. E eu sei que vai alcançar muitas outras pessoas, né? O quanto que isso é importante hoje de nós falarmos, de destruir esses tabus, essa religiosidade que nos mata, né, que quer abafar e não trazer cura, né, trazer à tona para trazer cura. E eu quero que a senhora diga as suas considerações aí finais também, para a gente poder, infelizmente, gente, terminar. Aí, gente, Foi um papo tão bom, passou rápido que a gente nem viu, né? Foi, gente. Vocês ouviram aí que o meu celular tava... O alarme... Não foi ninguém me ligando, não. É porque, mãe, bota assim, ó, horário do remédio do filho. Aí era o lembrete. Olha isso. Eu coloco lembrete para tudo, mas é porque eu não paro. Eu gosto de ser... Tu não para mesmo, não. Ativa. Viu? Muito ativa. E eu com esse barrigão. Tá com barrigão, gente. E subindo e descendo, e vou, e prego, e volto, e ministro mulher, e desço. E faz live. De madrugada, e não durmo, e tal. E Deus fala, filha, projeto, eu bora, Senhor. Glória. E aí eu tava falando com o Senhor esse dia, eu tava dizendo, Deus, me dá força para até os 9 meses eu estar de pé. E depois que Dom nascer, em nome de Jesus. Como é o nome? Dom. O primeiro é Henry, né, que tem 8 anos, e aí o segundo agora é Dom. E aí eu tava falando com Deus, tava dizendo, Senhor, porque essa fome, essa sede que dá no nosso coração, da gente se sentir útil para o Senhor. Sabe, eu falei isso esses dias, quem já pisou no Santo do Santo não sabe viver em outro lugar, não. A dopamina vem aqui, ó, quando a gente faz alguma coisa para o Senhor, porque essa é a minha paixão, é para isso que eu vivo. Então, minha mãe mesmo, beijo, mãezinha, mãe falando comigo, né? Filha, para, você precisa parar, você tá grávida. E aí eu, mãe, não, Deus não mandou eu parar. Ela, se aquieta, menina, você não para um minuto, e preocupada. E aí ela disse que na madrugada, minha mãe não é evangélica ainda, mas é uma mulher de Deus, é uma mulher de oração. E aí ela disse, filha, na madrugada o Senhor falou comigo, pare de falar para minha filha parar. Porque é no altar que eu renovo ela. Minha mãe mandou mensagem chorando, filha, não pare não. Ai, meu Deus. Deus falou que não era para você parar. E assim, eu falei, você tá entendendo, mãe, agora? Então é isso, mesmo com as suas impossibilidades, nós somos tão pequenas, mas o Senhor é tão grande, tão maior. E não é sobre nós, é sobre Ele, né? Sobre um propósito que é muito maior do que nós. Então, pastora, suas considerações finais. Obrigada de todo o meu coração por compartilhar um pouquinho do seu coração conosco na mesa, viu? Que Deus te acrescente. Amém. Foi um prazer estar aqui. E assim, as minhas considerações finais, na verdade, será transformada em um convite, né? Eu quero convidar você, mulher, que ouviu esse podcast, que percebeu alguns sintomas,
Me segue nas minhas redes sociais. Sim. Né? Eu tenho um canal no YouTube onde tem vários conteúdos de qualidade, gratuitos, independente do meu projeto, que é um curso. Independente, você vai ter muita qualidade no meu canal do YouTube. Porque depois que o meu diagnóstico veio, eu comecei a focar. Porque eu percebia que o povo estava perecendo por falta de conhecimento. Verdade. Então o Senhor disse, abre a boca e eu encherei. Era para eu falar. Né? No meu Instagram também eu trago muito conteúdo. Fala seu arroba, pastora. Cristine... Menina, então, não lembro agora se é Cristine Rolim ou se eu vou colocar aqui na descrição, viu, gente. Mas o convite que eu quero deixar para você é o seguinte. Dia 27 de junho, nós vamos ter uma jornada chamada Jornada MVD. O que é isso? Jornada Mulher que Vencedores. Ela é gratuita. Será uma imersão de 2 horas ao vivo comigo, onde eu vou trazer muitas coisas, eu vou entregar para você, né, um estudo no sentido de um mapeamento mesmo, desde os sintomas a como você pode lidar, vou semear na sua vida estratégias para que você possa superar, né, que venha superabundar a graça do Senhor na sua vida, além do que você sente. E você não pode ficar de fora. Lá na minha bio do Instagram, é só você clicar lá que você vai ser direcionado, ou em qualquer um dos meus conteúdos, é só digitar nos comentários Jornada MVD, que você recebe gratuitamente uma mensagem que vai te direcionar e você vai ser ricamente abençoada. Que linda, né, gente? Queridas, aproveitando, né, também convidar vocês para estar lá também nas nossas redes. Nós estamos com um projeto lindo, finalizamos agora. A Semana da Constância foi 7 dias de live para te ajudar no teu relacionamento com Deus no secreto. E agora nós vamos começar o Na Mesa com Jesus, que vai ser um projeto também muito, muito especial. E vamos estar ali também entregando muita coisa de Deus, muitas chaves poderosas para ser luz e bênção na tua vida. Então segue, eu vou deixar aqui o arroba meu da pastora, tá bom? Arroba Mistame, _ Silva. E o da pastora eu vou colocar aqui também. E você é a nossa convidada, tá bom? Que Deus te abençoe, fica com Deus, fica com essa palavra, medita nisso, ora sobre isso e busca ajuda, tá bom? Busca esse autoconhecimento para que você possa viver a plenitude do que Deus tem para tua vida. Um beijo grande e até semana que vem. Tchau, tchau.